Empregada foi humilhada na frente de todos. Mas o filho do milionário fez algo chocante. No luxuoso salão de uma mansão em São Paulo, durante uma festa repleta de empresários, políticos e convidados da alta sociedade, algo inesperado aconteceu. Uma empregada doméstica, ao servir uma bandeja de taças de cristal, deixou-as cair no chão. O barulho ecoou pelo salão, o silêncio tomou conta do ambiente e todos os olhares se voltaram para ela. Alguns convidados riram discretamente, outros olharam com desdém, como se aquela cena fosse um espetáculo. A funcionária, constrangida, abaixou a cabeça, enquanto o milionário dono da casa permanecia em pé, rígido, observando com frieza. O que ninguém esperava é que, em meio ao silêncio pesado, o filho do milionário desse um passo à frente e fizesse algo que mudaria o rumo daquela noite e a vida de todos os presentes. O gesto surpreendeu não só os convidados, mas principalmente o próprio pai, que jamais imaginaria ver sua autoridade contestada em público. Esse momento se tornou o estupim de uma transformação que abalaria a estrutura daquela família poderosa e exporia rachaduras escondidas há anos. Antes de continuar, curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. A partir dessa noite, o milionário teria de enfrentar não apenas os olhares de julgamento da elite, mas também o confronto interno que surgiria dentro de sua própria casa. Orgulho, poder e reputação estariam em jogo, e nada voltaria a ser como antes. Você está prestes a acompanhar uma história intensa, cheia de reviravoltas, segredos revelados e escolhas que vão custar muito caro a todos os envolvidos. Na mansão mais luxuosa do bairro nobre de São Paulo, tudo parecia orquestrado para impressionar. O jardim estava iluminado com refletores dourados, as mesas repletas de arranjos de orquídeas e os garçons circulavam servindo espumante francês. A noite prometia ser inesquecível, um coquetel para celebrar a assinatura de um novo contrato milionário. O anfitrião, um homem de negócios imponente, conhecido por sua disciplina e seu olhar penetrante, caminhava entre os convidados como quem comanda um império. Ele sempre fizera questão de manter a imagem impecável, terno italiano sob medida, sapatos reluzentes e gestos calculados. Para todos, ele representava o poder. Mas por trás daquela fachada, carregava lembranças que nunca ousava dividir. A sala estava cheia de figuras influentes da elite paulistana, empresários de renome, políticos importantes e até celebridades de televisão. Todos aguardavam ansiosos pelo discurso do anfitrião. O som ambiente era de jazz suave, o tilintar dos copos se misturava às conversas sobre investimentos e viagens internacionais. Foi nesse cenário que a cena inesperada aconteceu. Uma empregada, encarregada de servir uma bandeja com taças de cristal, caminhava apressada entre os convidados. O chão de mármore, polido demais, refletia a luz dos lustres e parecia escorregadio. Em um passo em falso, o peso da bandeja se desequilibrou. O som agudo de vidro se espatifando no chão ecoou como uma explosão. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Todos os olhares se voltaram para a funcionária, que tremia, tentando se abaixar para recolher os cacos. As risadinhas discretas surgiram em alguns cantos, olhares de reprovação em outros. O anfitrião, imóvel, apenas estreitou os olhos. Para ele, aquele tipo de erro em uma noite tão importante era imperdoável. Com a voz fria e cortante, ele se dirigiu à funcionária diante de todos, inaceitável. Nem isso você consegue fazer direito? A mulher ficou imóvel, as mãos trêmulas, os olhos marejados. Era como se tivesse encolhido diante do julgamento público. Ninguém interveio. A elite observava, satisfeita por não estar na pele dela. Foi então que algo surpreendente aconteceu. Do fundo do salão, o filho do milionário, um jovem de postura firme e olhar determinado, avançou até o centro da sala. Sem hesitar, se agachou ao lado da empregada, ajudando-a a juntar os cacos. O gesto chocou os presentes, que se entreolhavam sem acreditar. Ninguém aqui nunca errou, disse ele, com a voz firme, encarando alguns convidados. A senhora não precisa passar por isso sozinha. A empregada o olhou com gratidão e surpresa. O silêncio voltou a dominar o ambiente, mas dessa vez carregado de tensão. O anfitrião, o milionário, sentiu o sangue ferver. Seu próprio filho, em público, contestando sua autoridade.
Para a elite presente, aquele foi um espetáculo inédito, a imagem implacável do poderoso empresário sendo abalada por um gesto de compaixão vindo de dentro de sua própria família. O contraste entre o orgulho do pai e a atitude do filho marcaria o início de um conflito profundo. Mas, naquela noite, ninguém conseguia prever as consequências. O coquetel terminou em clima estranho. Convidados cochichavam nos corredores, outros saíam mais cedo, alegando compromissos. O milionário percebeu claramente que sua imagem de controle absoluto havia sido questionada. No dia seguinte, jornais de fofoca já comentavam o episódio. Filho de empresário desafia o pai em público, diziam algumas manchetes. A repercussão foi imediata e perigosa. Negócios dependiam da reputação, e qualquer sombra de fragilidade poderia custar caro. Sentado em seu escritório, diante de uma parede de vidro com vista para a Avenida Paulista, o milionário tamborilava os dedos sobre a mesa de mogno. O que mais lhe incomodava não era a repercussão, mas a sensação de ter perdido o controle dentro de sua própria casa. Ele havia construído tudo com disciplina e autoridade. Agora, via o filho questionando aquilo diante de todos. A lembrança da infância humilde voltou como um fantasma. Quando jovem, ele também havia sido humilhado, tratado como inferior por aqueles que tinham mais. Jurara que nunca mais passaria por aquilo, e que ninguém de sua família precisaria enfrentar tais situações. Mas ver o filho se colocar ao lado de uma empregada reacendia memórias que ele não queria enfrentar. Na cozinha da mansão, o clima também era outro. Os funcionários comentavam em voz baixa o que tinham visto. A empregada que havia sido humilhada se tornará, de repente, um símbolo de resistência. Não pela queda das taças, mas pela forma como o filho do patrão a defendeu. Ao final do dia, o milionário convocou o filho ao seu escritório. O ambiente era pesado, o silêncio só quebrado pelo tic-tac de um relógio antigo. Você me envergonhou, disse o pai, com a voz firme, mas carregada de raiva contida. Não, pai. Eu apenas fiz o que era certo. Ninguém merece ser tratado daquela forma, respondeu o filho. O confronto estava lançado. O pai defendia a disciplina, a imagem, a hierarquia. O filho defendia a dignidade, a humanidade, a igualdade. Dois mundos opostos colidindo dentro da mesma família. O milionário, orgulhoso como sempre, acreditava que tudo se resolvia com controle e poder. O filho, no entanto, via além dos muros da mansão. Ele acreditava que o verdadeiro respeito se conquistava não pelo medo, mas pela empatia. A casa nunca mais seria a mesma. O primeiro gesto de compaixão havia sido a centelha que acenderia uma chama difícil de apagar. O dia seguinte a festa amanheceu nublado em São Paulo. O céu cinzento parecia refletir o clima pesado que havia se instaurado dentro da mansão. O milionário, acostumado a acordar cedo para revisar relatórios e dar ordens antes mesmo do café da manhã, estava sentado à mesa de madeira maciça, com uma xícara de café fumegante nas mãos. O jornal do dia repousava à sua frente, mas ele não conseguia se concentrar na leitura. O estampado na capa de uma revista de circulação nacional já era suficiente para deixá-lo em alerta, e filho de empresário desafia o pai em festa luxuosa. A matéria descrevia o episódio em detalhes, ressaltando a atitude inesperada do herdeiro e insinuando que a família não era tão unida quanto aparentava. Embora não houvesse críticas diretas ao anfitrião, o simples fato de sua autoridade ter sido questionada em público já representava um golpe em sua reputação. Para alguém obcecado por imagem e respeito, aquilo era quase insuportável. Enquanto ele tentava controlar a raiva, o filho desceu as escadas com passos firmes. Não parecia intimidado. Pelo contrário, carregava no rosto a serenidade de quem acreditava ter feito a coisa certa. Ao ver o pai à mesa, ele se aproximou sem hesitar. Precisamos conversar, disse em tom calmo, porém firme. O milionário ergueu os olhos, estreitou-os e respirou fundo. A lembrança da noite anterior ainda queimava em sua memória. Ele não estava acostumado a ser desafiado, muito menos por alguém de sua própria família. O que você fez foi uma afronta, declarou com a voz baixa e controlada. Você não tem ideia das consequências desse gesto.
As consequências seriam piores se todos vissem que ninguém foi capaz de defender aquela mulher, respondeu o filho, cruzando os braços. Não vou me calar diante de injustiça, nem mesmo dentro da nossa casa. O silêncio que seguiu foi denso. A tensão entre pai e filho era palpável, quase material. A cozinheira, que trazia uma bandeja de frutas, hesitou na porta antes de recuar discretamente. Nenhum funcionário ousava se intrometer naquele momento. O milionário sentia uma mistura de raiva e medo. Raiva por ter sido contrariado, medo porque, no fundo, percebia que o filho estava conquistando uma força moral que ele próprio já não possuía. E isso poderia custar não apenas sua autoridade dentro da casa, mas também seu prestígio diante da sociedade. Mais tarde, no escritório, ele foi interrompido pelo som insistente do telefone. Do outro lado da linha, um dos seus principais sócios mencionava, com palavras cuidadosas, que a situação da festa havia causado comentários negativos no círculo empresarial. Embora tentasse minimizar, deixava claro que a imagem do milionário estava sob escrutínio. Aquilo confirmava seus piores receios, e sua autoridade, tão cuidadosamente construída, estava sob ameaça. Enquanto isso, na ala dos empregados, o clima era diferente. A empregada que havia sido humilhada ainda se sentia constrangida, mas também aliviada por não ter ficado sozinha naquele momento. Seus colegas de trabalho passaram a olhá-la com uma mistura de respeito e curiosidade. Alguns comentavam que talvez as coisas estivessem mudando naquela casa. Outros, mais céticos, diziam que nada realmente mudaria. Mas todos sabiam que algo havia sido abalado. Nos dias seguintes, a repercussão continuou. Um jornalista, atento à oportunidade, começou a investigar mais sobre a família. O episódio da festa era apenas o ponto de partida para matérias que poderiam atrair audiência. A imprensa sempre esteve atenta a deslizes da elite, e aquele caso era ouro puro para manchetes chamativas. O milionário, diante da pressão, decidiu organizar um jantar restrito apenas para pessoas próximas, com o objetivo de mostrar que nada havia mudado, que sua autoridade permanecia intacta. Ordenou que todos os funcionários se portassem de maneira impecável. Ele acreditava que, controlando os detalhes, conseguiria restaurar a imagem que fora arranhada. Mas o que não esperava era a atitude do filho. No meio da preparação, ele decidiu se aproximar dos funcionários, conversando com eles de igual para igual. Perguntava sobre suas famílias, seus problemas, suas origens. O gesto simples, porém genuíno, causava impacto. Os empregados, acostumados a serem tratados como invisíveis, começavam a enxergar nele algo diferente, respeito verdadeiro. Quando a noite do jantar chegou, a casa estava impecável. O milionário, vestido com um terno ainda mais elegante que o da festa anterior, circulava entre os convidados com sua postura habitual de poder. As conversas giravam em torno de negócios, política e viagens. Mas, discretamente, muitos olhos se voltavam para o filho, que se destacava não pela ostentação, mas pela proximidade com os funcionários. No auge da noite, um dos convidados comentou em voz alta que a repercussão da festa anterior havia sido exagerada e que o filho do milionário parecia, de fato, ter sensibilidade para lidar com as pessoas. O comentário, aparentemente inocente, fez o anfitrião sentir o sangue gelar. Seu próprio círculo começava a enxergar o herdeiro com bons olhos, o que poderia reduzir ainda mais sua autoridade. O conflito interno do milionário se intensificava. De um lado, seu orgulho gritava para manter o controle absoluto. De outro, uma lembrança incômoda da juventude lhe assombrava. Ele mesmo já havia sido humilhado em público, e aquilo o marcou profundamente. Parte de sua dureza vinha dessa cicatriz. Mas ver o filho agir de forma tão diferente o fazia questionar-se, no fundo, estava errado em insistir tanto na disciplina e na imagem. Enquanto refletia, um novo desafio surgia. A crise econômica que assolava o país começava a afetar seus negócios. Investidores pressionavam, contratos estavam em risco e cortes eram inevitáveis. Manter a reputação não era apenas uma questão de orgulho, mas de sobrevivência financeira. Qualquer deslize poderia ser usado contra ele em negociações delicadas. O filho,
percebendo a gravidade da situação, sugeriu que a família aproveitasse aquele momento para se aproximar mais da comunidade, mostrando solidariedade em vez de apenas ostentação. O milionário rejeitou de imediato. Para ele, solidariedade era sinal de fraqueza. Mas a ideia não saiu de sua mente. Dias depois, um convite inesperado chegou às mãos da família. Um grupo comunitário da periferia estava organizando um evento beneficente e convidava o herdeiro para participar, já que sua atitude na festa havia ganhado repercussão positiva. O filho aceitou prontamente, mesmo sabendo que o pai desaprovaria. O milionário, furioso ao descobrir, tentou impedir. Mas o filho estava determinado. No evento, ele foi recebido com carinho pelas famílias simples. O cheiro de comida caseira, o som de crianças brincando e a música animada contrastavam com a frieza das festas da elite. Ali, pela primeira vez, ele sentiu que estava no lugar certo, fazendo algo que realmente importava. Quando a imprensa divulgou sua participação, as manchetes eram claras: herdeiro se aproxima do povo e ganha apoio popular. Isso abalou ainda mais o pai, que via sua autoridade ruindo pouco a pouco. O que para ele era um erro grave, para muitos era um gesto de humanidade. Na mansão, a tensão crescia. O milionário isolava-se cada vez mais em seu escritório, mergulhado em relatórios e estratégias para salvar sua empresa, enquanto o filho se aproximava dos funcionários e da comunidade. A esposa, dividida, observava em silêncio, sem saber de que lado deveria ficar. O que havia começado com a queda de algumas taças de cristal agora se transformava em uma batalha de valores. O pai lutava para preservar a imagem de poder. O filho, para provar que dignidade e empatia também eram formas de liderança. E, no fundo, ambos sabiam que a casa nunca mais seria a mesma. As primeiras horas da manhã eram sempre sagradas para o milionário. Ele gostava de acordar cedo, vestir seu roupão de seda azul marinho e caminhar lentamente até a varanda da mansão, de onde avistava parte da cidade de São Paulo ainda despertando. O trânsito já se formava ao longe e as buzinas ecoavam como lembretes de que o mundo não parava para ninguém. Naquela manhã, porém, a sensação era diferente. Ele não conseguia se desligar do turbilhão que havia se formado em torno de sua imagem desde a fatídica noite da festa. O jornal deixado sobre a mesa de café trazia uma matéria de página inteira. O título em letras garrafais dizia: "O milionário perdeu o controle da própria casa?" A reportagem não era abertamente ofensiva, mas deixava implícito que seu filho poderia estar assumindo um papel de liderança moral que contrastava com o autoritarismo do pai. Para alguém obcecado pela reputação, aquilo soava como um ataque pessoal. Enquanto lia, sua esposa entrou na sala. Ela estava elegante como sempre, mas seus olhos denunciavam preocupação. Perguntou se ele havia visto a manchete. Ele respondeu com um simples aceno de cabeça. A mulher respirou fundo antes de dizer que talvez fosse hora de considerar uma postura diferente, menos rígida, mais aberta. O milionário não respondeu. Por dentro, sentia a raiva e o medo se misturando, mas não deixava transparecer. No andar inferior da casa, o filho conversava com alguns funcionários. Ele tinha o hábito de passar tempo na cozinha, algo impensável para o pai. Perguntava sobre os filhos da cozinheira, elogiava o tempero do feijão preparado para o almoço dos empregados e até ajudava a organizar caixas de mantimentos. Essas atitudes simples causavam desconforto nos mais antigos da casa, que sabiam que, se o patrão descobrisse, não aprovaria. Ainda assim, o jovem transmitia confiança e naturalidade, como se acreditasse que estava apenas fazendo o que deveria ser feito. Um dos motoristas comentou em tom baixo que aquilo poderia custar caro ao herdeiro. Outro funcionário retrucou dizendo que talvez fosse justamente o contrário, que um dia seria ele a conduzir os negócios da família e que, com essa postura, teria o apoio de muitos. O burburinho crescia e a notícia se espalhava entre os empregados: o filho era diferente, ele enxergava as pessoas. No mesmo período, um jornalista insistente voltou a procurar informações sobre o episódio da festa. Ele sabia que havia algo mais naquela história e não hesitava em pressionar fontes. Foi assim que conseguiu descobrir que a empregada humilhada havia trabalhado, anos atrás, em uma empresa ligada à família. Essa ligação poderia se tornar um furo de reportagem ainda maior.
O milionário ficou sabendo dessa movimentação por meio de um amigo influente no setor da comunicação. A notícia deixou-o inquieto. Não era apenas a humilhação pública que estava em jogo, mas também segredos antigos que poderiam vir à tona. Ele reuniu seus assessores de confiança e ordenou que monitorassem cada passo da imprensa. Enquanto isso, a crise econômica se aprofundava. Reuniões intermináveis tomavam seus dias. Números em vermelho surgiam em planilhas e a pressão de sócios e investidores aumentava. A cada telefonema, um novo problema surgia. Fornecedores ameaçavam romper contratos, bancos cobravam garantias, e ele precisava tomar decisões rápidas para evitar um colapso. O filho acompanhava tudo de longe, mas não ficava indiferente. Tentava propor alternativas, sugeria ações de aproximação com a comunidade para melhorar a imagem da empresa e conquistar novos aliados. O pai rejeitava cada proposta com desdém. Para ele, negócios eram feitos com números e contratos, não com solidariedade. A tensão entre eles cresceu ainda mais quando o filho anunciou que organizaria, com recursos próprios, um evento beneficente em um bairro da periferia. A ideia era arrecadar alimentos e roupas para famílias em dificuldade. O milionário ficou furioso ao saber e acusou o herdeiro de usar a exposição para se promover às custas da família. O filho respondeu com calma que não precisava de autorização para fazer o que achava certo. O evento aconteceu em uma tarde ensolarada. A quadra de uma escola pública foi decorada com balões coloridos e barracas de comidas típicas. Crianças corriam, famílias se reuniam, e a energia era de festa. O filho do milionário estava no centro de tudo, ajudando a carregar caixas, distribuindo brinquedos e conversando com cada pessoa que se aproximava. O cheiro de pastel e de pipoca enchia o ar, a música popular tocava em alto-falantes improvisados, e a sensação era de pertencimento. A imprensa, claro, estava lá. Fotógrafos registraram cada gesto, cada sorriso, cada abraço. No dia seguinte, as manchetes destacavam a presença do herdeiro no evento comunitário. Chamavam-no de jovem promissor, alguém capaz de unir mundos tão distintos. O milionário, ao ler as matérias, sentiu um misto de orgulho e raiva. Orgulho porque o filho estava sendo elogiado, raiva porque a comparação inevitável o colocava como frio e distante. Seu coração endurecido não lhe permitia admitir em voz alta, mas no fundo começava a duvidar das próprias escolhas. Em uma reunião de negócios, um dos sócios comentou casualmente que o filho parecia ter carisma natural e que talvez fosse interessante envolvê-lo mais diretamente nos projetos da empresa. O milionário respondeu com um olhar gelado, encerrando o assunto. Mas aquelas palavras ficaram martelando em sua mente. Enquanto a imagem do herdeiro crescia, os negócios do pai enfrentavam obstáculos cada vez maiores. A crise não dava trégua, e algumas decisões duras precisavam ser tomadas. Reduções de gastos incluíam cortes que afetariam diretamente os funcionários mais simples. A notícia se espalhou rapidamente pela mansão. A empregada que havia sido humilhada foi uma das primeiras a comentar, dizendo que temia perder o emprego. O filho, indignado, foi confrontar o pai. Perguntou se era realmente necessário cortar justamente onde as pessoas mais precisavam. O milionário respondeu que era inevitável, que a sobrevivência da empresa exigia sacrifícios. O filho retrucou que talvez fosse hora de sacrificar privilégios em vez de empregos. O embate foi intenso, cada palavra carregada de emoção. No auge da discussão, o milionário deixou escapar uma lembrança que raramente mencionava. Contou que, na juventude, também havia passado por dificuldades, que conhecia a dor de ser humilhado, e que justamente por isso havia se tornado implacável. Admitir aquilo em voz alta foi quase como expor uma ferida antiga. O filho ouviu em silêncio, surpreso com a revelação. Apesar da vulnerabilidade momentânea, o milionário voltou a erguer sua muralha de orgulho. Ordenou que não se falasse mais no assunto e encerrou a conversa. Mas dentro dele algo havia mudado. Pela primeira vez, considerava que talvez estivesse travando a batalha errada. Naquele mesmo mês, um convite inesperado chegou à mansão. Seriam homenageados em uma festa junina tradicional no interior de São Paulo, evento organizado por uma comunidade com a qual a família tinha laços antigos.
A princípio, o milionário pensou em recusar, mas acabou cedendo diante da insistência da esposa. A viagem trouxe novas experiências. A simplicidade da festa contrastava com a ostentação da elite paulistana. Barracas de milho verde, fogueira acesa, bandeirinhas coloridas e a música alegre da quadrilha criavam uma atmosfera diferente. O filho se misturava ao povo com naturalidade, dançando, rindo, comendo bolo de fubá. O pai, de início, manteve distância, observando. Mas aos poucos foi contagiado pelo ambiente. Um momento marcante aconteceu quando uma criança, sem saber quem ele era, o puxou pela mão para participar da dança da quadrilha. O milionário hesitou, mas acabou entrando na roda. A plateia aplaudiu, e por alguns instantes ele esqueceu o peso da reputação e se permitiu ser apenas mais um entre todos. Essa experiência plantou uma semente de dúvida em sua mente. Talvez houvesse valor em se aproximar das pessoas, em baixar a guarda, em reconhecer que poder não era apenas mandar, mas também ouvir. Ainda assim, o caminho para a mudança seria longo. O orgulho não desapareceria da noite para o dia. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele começava a enxergar o filho não como um adversário, mas como alguém capaz de mostrar um caminho diferente. E embora não admitisse em voz alta, no fundo sabia que o gesto impulsivo do herdeiro naquela noite de festa havia desencadeado algo que mudaria suas vidas para sempre. O milionário passou a semana seguinte dividido entre os compromissos de negócios e os pensamentos que insistiam em persegui-lo. A cena da festa junina no interior não saía da sua mente. Era como se cada detalhe daquele momento em que havia sido puxado por uma criança para a roda da quadrilha tivesse aberto uma brecha em sua armadura. Pela primeira vez em muito tempo, ele havia sentido algo semelhante à leveza, e isso o confundia. De volta à mansão, a rotina retomava seu ritmo. A esposa organizava eventos sociais, os funcionários seguiam suas funções, e o filho passava cada vez mais tempo fora, engajado em projetos sociais e encontros com pessoas que, até então, jamais fariam parte do círculo da família. As revistas de celebridades e alguns jornais já o tratavam como um jovem de futuro brilhante, comparando-o a líderes carismáticos que marcaram a época. O milionário tentava ignorar, mas não podia negar que o filho estava conquistando algo que ele próprio sempre desejara, respeito genuíno. Ele, que havia passado décadas construindo impérios com suor e disciplina, era visto como implacável, mais distante. O filho, com meia dúzia de gestos simples, conquistava corações. Em uma tarde chuvosa, o milionário convocou uma reunião de diretoria em seu escritório particular. A sala ampla, com paredes cobertas por prateleiras de livros de negócios e quadros de artistas famosos, era o coração do poder. Ali, ele tomava as decisões mais difíceis e definia os rumos de seus empreendimentos. Os sócios chegaram pontuais, trazendo relatórios preocupantes. Os números confirmavam o que já temia, e a crise estava corroendo margens de lucro e reduzindo oportunidades de crescimento. Um dos diretores sugeriu vender parte dos ativos para evitar um colapso. Outro falou em demitir centenas de funcionários para equilibrar as contas. O milionário, com o senho franzido, analisava cada proposta. No meio da reunião, o filho entrou de surpresa. Ele não tinha cargo oficial na empresa, mas já não era novidade que se envolvia. Pediu a palavra, e os diretores se entreolharam, hesitantes. O pai poderia tê-lo mandado sair, mas algo o fez ceder. O herdeiro apresentou uma ideia ousada, e em vez de cortes radicais, por que não lançar uma campanha de responsabilidade social vinculada à empresa, criando programas de apoio a comunidades carentes? Argumentou que isso poderia melhorar a imagem da marca, atrair novos investidores e até abrir portas para parcerias internacionais. Os diretores ficaram em silêncio. A proposta parecia idealista demais para aquele ambiente de pragmatismo. Mas havia lógica em suas palavras. O milionário, porém, não deixou transparecer. Apenas agradeceu e disse que pensaria. O filho saiu sem se prolongar, consciente de que havia plantado uma semente. Naquela noite, a esposa do milionário conversou com ele em tom sério. Disse que já não podia ignorar o que via. O filho estava se tornando um homem admirável, e talvez fosse hora de permitir que ele tivesse espaço. O milionário respondeu de forma seca, alegando que o garoto não entendia a dureza da vida.
Mas, no fundo, ele mesmo começava a questionar se não era teimosia demais resistir. Enquanto isso, a empregada que havia sido humilhada tentava reconstruir sua rotina. Apesar do trauma da festa, ela seguia trabalhando com dedicação. O filho do milionário a tratava com gentileza, conversava, perguntava sobre sua família. Ela ainda sentia vergonha, mas aos poucos percebia que sua dor não havia sido em vão. As pessoas comentavam que, de certa forma, ela havia desencadeado a mudança. Certo dia, o milionário a chamou para conversar em particular. Ela entrou nervosa no escritório, temendo que fosse demitida. Ele a olhou fixamente e, por um instante, hesitou. Depois, disse em voz firme que reconhecia a dedicação dela e que não deveria ter permitido a cena vergonhosa na festa. As palavras não foram um pedido de desculpa completo, mas para ela significaram muito. Saiu da sala aliviada, com lágrimas nos olhos. O gesto repercutiu entre os funcionários. Muitos começaram a perceber que o patrão talvez estivesse mudando. Era cedo para afirmar, mas algo diferente pairava no ar. O filho, ao saber, sorriu discretamente. Poucos dias depois, um novo desafio surgiu. Uma denúncia anônima chegou até a imprensa, alegando que a empresa do milionário explorava trabalhadores terceirizados em condições precárias. A notícia se espalhou rapidamente, ameaçando manchar ainda mais a reputação da família. O milionário reagiu com indignação, ordenando que advogados agissem de imediato. O filho, porém, sugeriu que investigassem de fato, em vez de apenas tentar abafar o caso. Disse que, se havia irregularidades, deveriam corrigi-las. O pai reagiu com raiva, dizendo que aquilo era coisa de ingênuos. Mas, em uma noite silenciosa, sozinho em seu escritório, ele pegou alguns relatórios e começou a ler com mais atenção. Para sua surpresa, havia indícios de falhas. Não era uma mentira completa. Esse foi o estopim de uma crise interna. O milionário passou dias sem dormir direito, atormentado pela ideia de que seu império poderia ruir por descuido. Pensava em sua trajetória, nos sacrifícios feitos, e se perguntava se havia perdido o sentido do que realmente importava. O filho continuava firme em suas ações sociais. Organizou um mutirão de voluntários para reformar a escola onde havia realizado o evento beneficente. Pediu doações, conseguiu o apoio de empresários jovens, e a obra foi concluída em poucas semanas. A imprensa cobriu novamente, e o contraste com as denúncias contra a empresa do pai ficou ainda mais evidente. A tensão entre eles atingiu o ápice em um jantar formal na mansão. À mesa estavam convidados influentes, e o tema inevitável surgiu. Um dos presentes elogiou a postura do herdeiro diante da comunidade, dizendo que era inspiradora. O milionário sentiu-se exposto, como se todos estivessem comparando. O silêncio que se seguiu foi pesado. O filho, em vez de recuar, aproveitou para falar abertamente sobre a necessidade de as elites assumirem responsabilidades sociais. Foi demais para o pai. Ele levantou-se abruptamente, encerrando o jantar de forma brusca. A esposa tentou contornar, mas todos perceberam o clima. Após a saída dos convidados, o milionário teve uma discussão acalorada com o filho. Gritou que não aceitava ser desafiado em público. O filho respondeu que não queria desafiá-lo, mas que não podia fingir que estava tudo bem quando não estava. O silêncio depois da briga foi doloroso. O pai subiu para o quarto, fechou a porta e ficou horas refletindo. Pela primeira vez em anos, chorou. Não era apenas raiva, era o peso de perceber que talvez o filho estivesse certo. Na manhã seguinte, ainda com os olhos vermelhos, tomou uma decisão inesperada. Pediu uma reunião com a diretoria e anunciou que fariam uma auditoria interna completa para identificar problemas trabalhistas. Os sócios ficaram chocados, mas ele foi categórico. Disse que não permitiria que a empresa fosse manchada por irregularidades. A notícia rapidamente chegou à imprensa, e a repercussão foi positiva. Muitos viram como um sinal de transparência e coragem. O filho, ao saber, ficou emocionado. Não disse nada ao pai, mas percebeu que algo estava mudando. Aos poucos, a relação entre eles começou a ganhar novos contornos.
Ainda havia choques, ainda havia orgulho, mas também surgiam momentos de cumplicidade. Em uma tarde de domingo, o milionário aceitou o convite para visitar a escola reformada. Ao chegar, foi recebido com aplausos das crianças. O sorriso delas o desarmou. Ele caminhou entre as salas pintadas de cores vivas, viu os murais feitos pelos alunos e sentiu algo diferente em seu coração. Quando uma menina lhe entregou um desenho representando ele e o filho de mãos dadas, não conseguiu conter as lágrimas. Naquele instante, percebeu que não era apenas sobre negócios, dinheiro ou poder. Era sobre legado. E talvez o filho estivesse mostrando que havia um caminho mais duradouro, mais humano. Era apenas o começo de uma transformação. Ainda havia resistências internas, ainda havia desconfianças. Mas o milionário já não era o mesmo homem que havia permitido a humilhação da empregada. E, embora não admitisse em voz alta, estava começando a sentir orgulho de verdade. Orgulho não de suas conquistas materiais, mas do homem em quem seu filho estava se tornando. O milionário acordou cedo em uma segunda-feira cinzenta. As nuvens carregadas no céu pareciam refletir seu estado de espírito. Ele havia passado a noite em claro, atormentado pelas lembranças da discussão com o filho e pelas palavras que ecoavam em sua mente. A empresa estava sob escrutínio, os jornais aguardavam ansiosamente o resultado da auditoria, e ele sabia que, dependendo do que fosse revelado, sua reputação poderia desmoronar. No café da manhã, a esposa tentou puxar conversa, mas ele respondeu apenas com monossílabos. O filho não estava presente, havia saído cedo para mais uma reunião em um dos projetos sociais que coordenava. O silêncio da mesa só foi interrompido pelo tilintar da xícara de porcelana ao ser colocada de volta no pires. A esposa respirou fundo e disse que já não era mais possível ignorar a mudança que estava acontecendo ao redor. O milionário manteve o olhar fixo no jornal, mas no fundo sabia que ela tinha razão. Naquele mesmo dia, a auditoria interna começou oficialmente. Pilhas de documentos foram trazidas à sala de reuniões, contratos analisados, depoimentos de funcionários coletados. Os diretores olhavam para o milionário em busca de sinais de que ele poderia desistir a qualquer momento, mas ele mantinha a postura rígida. Apesar da angústia, não voltou atrás. O filho havia plantado a ideia, mas agora era ele quem decidirá carregar a responsabilidade. Enquanto isso, a empregada que havia sido humilhada continuava sua rotina. Mesmo com o coração pesado, percebia que o ambiente da mansão começava a mudar. Alguns colegas comentavam que o patrão estava mais atento, que não aceitava mais certos comportamentos arrogantes dos convidados. Um dia, ao arrumar a biblioteca, encontrou o milionário sentado diante de um livro de capa gasta. Ele a olhou por um instante e, em vez de ignorá-la, perguntou se ela sabia ler. Surpresa, respondeu que sim, embora tivesse estudado pouco. Ele a convidou para sentar por um momento e ouviu sua história. Foi uma conversa breve, mas suficiente para deixá-la confusa e emocionada. Na empresa, as tensões aumentavam. Um grupo de acionistas começou a pressionar o milionário para encerrar a auditoria, alegando que isso poderia prejudicar o valor de mercado. Um deles chegou a dizer que o filho estava manipulando o pai com ideias ingênuas. O milionário não respondeu de imediato, mas por dentro a indignação cresceu. Não era manipulação, era uma visão diferente. Pela primeira vez, ele se perguntou se estava pronto para assumir essa nova forma de liderança. O filho, por sua vez, não parava. Conseguiu organizar uma feira de oportunidades em uma comunidade carente da zona leste de São Paulo, reunindo empresas dispostas a oferecer cursos profissionalizantes e vagas de estágio. O evento atraiu centenas de jovens. Quando subiu ao palco improvisado para discursar, falou sobre esperança, sobre acreditar que cada pessoa merecia uma chance. A plateia aplaudiu de pé. Um jornalista presente escreveu uma matéria elogiosa, comparando o jovem a líderes sociais que marcaram época. Quando leu a notícia, o milionário sentiu um misto de orgulho e ciúme. Orgulho por ver o filho brilhar, ciúme porque percebia que ele já era admirado de uma forma que ele próprio nunca havia sido. Dias depois, os primeiros resultados da auditoria chegaram. Foram confirmadas irregularidades em contratos de empresas terceirizadas, incluindo atrasos de pagamento e jornadas excessivas.
Não era algo diretamente gerido por ele, mas estava dentro de sua responsabilidade. O milionário convocou uma coletiva de imprensa e, para surpresa de todos, admitiu as falhas publicamente. Prometeu medidas imediatas para corrigir e assegurou que criaria novos mecanismos de fiscalização. A repercussão foi intensa. Alguns críticos disseram que ele só estava reagindo por pressão da opinião pública, mas outros elogiaram a postura corajosa. O filho, presente na coletiva, olhou para o pai com um respeito renovado. Naquela tarde, pela primeira vez em muito tempo, trocaram um abraço verdadeiro, ainda que breve. A vida na mansão também refletia essa transformação. A esposa notava o esforço do marido em estar mais presente. Ele passou a jantar com a família com mais frequência, às vezes até pedindo a opinião do filho sobre temas da empresa. Não era fácil, havia momentos de tensão e discussões, mas algo novo se estabelecia, um diálogo. Certo fim de semana, decidiram juntos visitar uma comunidade onde o filho atuava. O milionário, acostumado a ambientes luxuosos, estranhou o chão de terra batida, o cheiro de comida simples vindo das barracas e os olhares curiosos das pessoas. Mas, à medida que caminhava, começou a sentir uma mistura de desconforto e humildade. Uma senhora idosa se aproximou e disse que conhecia o filho dele, agradecendo por tudo que estava sendo feito. O milionário ficou sem palavras. De volta à mansão, naquela noite, ele refletiu sobre como estava redescobrindo o Brasil que existia fora de seus muros de mármore. Percebeu que passará décadas enclausurado em reuniões, contratos e festas luxuosas, enquanto havia um mundo de gente que lutava todos os dias pela sobrevivência. Os desafios, porém, não diminuíam. Um grupo de investidores ameaçou retirar capital da empresa, dizendo que as medidas sociais poderiam reduzir os lucros. O milionário enfrentou-os com firmeza, afirmando que não voltaria atrás. Se fosse para perder dinheiro, que fosse, mas não abriria mão da transparência. Foi uma decisão arriscada, mas também libertadora. No meio de tudo isso, a relação com a empregada ganhou novos contornos. Em um almoço reservado, o milionário surpreendeu a todos ao anunciar que criaria um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Explicou que acreditava no poder da educação para transformar vidas. A empregada chorou discretamente ao pensar em sua filha, que sempre sonhara em cursar uma faculdade, mas via esse sonho distante. Os jornais rapidamente noticiaram a iniciativa, e a imagem do milionário começou a mudar. Não era mais apenas o homem frio do poder e do dinheiro, mas alguém que parecia disposto a reconstruir sua história. Mesmo assim, havia noites em que ele sentava sozinho no jardim da mansão e se perguntava se estava realmente preparado para seguir esse caminho. O orgulho ainda o atormentava. Sentia medo de parecer fraco, medo de não estar à altura do filho, medo de perder o que havia construído. Esse era seu maior conflito interno, a batalha entre o orgulho que o sustentara por décadas e a necessidade de se reinventar. Aos poucos, os funcionários da empresa começaram a perceber mudanças reais. Jornadas mais justas foram implementadas, contratos revisados, benefícios ampliados. Os corredores anti-silenciosos começaram a exibir cartazes de campanhas sociais. Alguns ainda desconfiavam, achando que era apenas marketing, mas outros acreditavam que havia sinceridade. O filho seguia sendo uma inspiração. Em uma conversa íntima com a mãe, confessou que tudo o que queria era que o pai o enxergasse de verdade, não como um ingênuo, mas como alguém capaz de construir um futuro diferente. O milionário ouviu essa conversa por acaso, passando pelo corredor, e as palavras ecoaram fundo. Naquela noite, entrou no quarto do filho, sentou-se na poltrona e, com a voz embargada, disse que estava orgulhoso dele. O jovem ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder que sempre acreditara que o pai ainda podia mudar. Foi um dos momentos mais sinceros que tiveram em anos. O tempo passou rápido. Em 6 meses, a transformação era visível. A empresa havia recuperado parte de sua credibilidade, as comunidades beneficiadas se organizavam em torno de novos projetos, e a própria mansão se tornará palco de encontros diferentes, onde empresários e líderes sociais conversavam lado a lado. Ainda havia resistências, críticas e desafios, mas o milionário já não era o mesmo. Aprenderá que poder não era apenas acumular riqueza, mas usá-la para gerar impacto positivo.
E essa descoberta, apesar de dolorosa, o fazia sentir-se mais humano. Naquela noite chuvosa em que tudo parecia incerto, jamais imaginaria que estaria ali, meses depois, com a família mais unida, a empresa em um novo rumo e uma sensação de propósito que nunca conhecera. E, enquanto olhava pela janela da mansão para a cidade iluminada, sabia que cada escolha carregava um peso. Mas, finalmente, estava aprendendo a carregá-lo com dignidade. O sol nascia em São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados, quando o milionário desceu para o café da manhã. O aroma de pão fresco misturava-se ao de café forte, mas ele mal percebeu. A cabeça estava cheia de preocupações. A auditoria interna avançava, as mudanças já implantadas começavam a dar frutos, mas as resistências externas só aumentavam. Na mesa, o filho já o aguardava com alguns papéis nas mãos. Disse que queria mostrar um novo projeto de capacitação para jovens aprendizes dentro da empresa. O milionário respirou fundo antes de responder. Ainda sentia dificuldade em aceitar que o filho tinha ideias válidas, mas não podia negar que suas propostas ganhavam corpo. Pediu para ouvir os detalhes. Enquanto o filho falava, a esposa os observava em silêncio, como se testemunhasse um momento raro de aproximação. Havia tensão, sim, mas também havia diálogo, algo que meses antes parecia impossível. A cada palavra, ela percebia que as barreiras entre os dois iam sendo derrubadas, mesmo que lentamente. O milionário aceitou que o projeto fosse estudado pela diretoria. Não era uma aprovação direta, mas para o filho já era um sinal de progresso. Ele sorriu, e esse gesto simples trouxe à mesa uma leveza que há muito não se sentia. Naquele mesmo dia, o milionário recebeu um convite inesperado. Uma universidade renomada queria que ele participasse de um debate sobre responsabilidade social e ética nos negócios. O convite era um reconhecimento, mas também um desafio. Ele sabia que seria questionado duramente sobre as denúncias recentes e as falhas já confirmadas. Passou a noite em claro, imaginando as perguntas que receberia. Pela primeira vez em anos, sentia medo de se expor. Sempre fora visto como um homem seguro, dono de si, mas agora entendia que teria de falar. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte. Não apenas como empresário, e sim como ser humano. A esposa percebeu a inquietação e, ao deitar-se ao lado dele, disse que talvez fosse a hora de mostrar vulnerabilidade. O milionário ficou em silêncio, mas as palavras o atingiram em cheio. Na manhã seguinte, vestiu seu terno mais sóbrio e partiu para a universidade. O auditório estava lotado, com alunos, professores, jornalistas e curiosos. Quando subiu ao palco, os flashes das câmeras iluminaram seu rosto. Por um instante, sentiu as pernas tremerem. O moderador iniciou as perguntas de forma direta, questionando sobre as denúncias contra sua empresa. O milionário respirou fundo e respondeu sem rodeios. Admitiu os erros, explicou as medidas já tomadas e garantiu que estava comprometido com mudanças profundas. Disse que, por muito tempo, acreditara que resultados eram mais importantes que pessoas, mas que estava aprendendo a enxergar diferente. O silêncio no auditório foi quebrado por uma salva de palmas. Não todos, mas muitos reconheceram a coragem. Os jornais noticiaram no mesmo dia: "O milionário admite falhas e defende novo modelo de liderança." Enquanto isso, o filho organizava um novo evento em parceria com ONGs. Uma feira de artesanato em uma praça pública reuniu moradores de comunidades, artistas independentes e pequenos empreendedores. O milionário compareceu discretamente, caminhando entre as barracas, observando o brilho nos olhos das pessoas que vendiam seus produtos com orgulho. Uma jovem se aproximou e disse que graças ao programa de bolsas anunciado por ele, seu irmão havia conseguido se inscrever em uma faculdade. O milionário ficou sem palavras. Aquela simples frase o tocou mais do que qualquer aplauso recebido em seus anos de carreira. Na mansão, a empregada continuava sendo um elo silencioso dessa transformação. Certa noite, ao servi-lo, ela comentou timidamente que sua filha sonhava em ser professora.
O milionário perguntou sobre os planos da menina e, ao ouvir que as condições financeiras eram o maior obstáculo, prometeu ajudá-la com os estudos. Pela primeira vez, a funcionária não se sentiu invisível. No entanto, os obstáculos não paravam. Alguns sócios mais antigos começaram a se afastar, acusando o milionário de estar traindo a essência dos negócios. Um deles chegou a propor sua saída da presidência. A reunião de diretoria foi tensa, com vozes elevadas e olhares de reprovação. O milionário se manteve firme, mas saiu da sala esgotado. Naquela noite, conversou longamente com o filho. Disse que não sabia se teria forças para continuar enfrentando tanta resistência. O filho, porém, respondeu que a verdadeira liderança não era ser seguido por conveniência, mas por convicção. Essa frase ecoou dentro dele como um chamado. Dias depois, uma nova polêmica surgiu. Um colunista famoso escreveu um artigo criticando o milionário, chamando-o de hipócrita que tentava limpar a imagem com gestos populistas. O texto viralizou nas redes sociais. O milionário ficou furioso, mas o filho sugeriu que respondesse de forma diferente, mostrando resultados. Ele aceitou o conselho e, em vez de rebater diretamente, divulgou os números da auditoria, os novos programas implementados e os relatos de funcionários beneficiados. A estratégia funcionou. Muitos começaram a perceber que as mudanças eram reais. Com o tempo, o milionário passou a frequentar mais os eventos sociais do filho. No início, caminhava desconfortável entre barracas de feira e rodas de crianças em projetos culturais. Mas logo percebeu que estava aprendendo mais sobre liderança ali do que em anos de reuniões fechadas. Em uma dessas visitas, foi convidado a sentar-se em um círculo de jovens para ouvir suas histórias. Um rapaz contou como havia abandonado a escola por falta de recursos, mas agora sonhava em voltar a estudar. Outro relatou que trabalhava desde os 12 anos para ajudar a família. O milionário ouviu em silêncio, sentindo uma pontada no peito. Pela primeira vez, percebeu de forma nítida a realidade que até então ignorara. Esse contato direto começou a transformá-lo de dentro para fora. Não era apenas sobre negócios ou reputação, era sobre gente. Aos poucos, sua relação com o filho também ganhava novos contornos. Se antes havia apenas confronto, agora surgiam momentos de cumplicidade. Em uma tarde chuvosa, os dois ficaram horas conversando no escritório sobre o futuro da empresa. O filho sugeriu criar um conselho consultivo com representantes de funcionários e comunidades. O milionário, em vez de descartar a ideia, pediu que ele elaborasse um plano detalhado. Na semana seguinte, o plano foi apresentado à diretoria. Muitos torceram o nariz, mas o milionário defendeu com firmeza. Disse que, se quisessem manter o nome e a credibilidade da empresa, precisariam se adaptar aos novos tempos. Essa decisão trouxe repercussões imediatas. A imprensa destacou como algo inédito, e a imagem do milionário se fortaleceu. Mais do que isso, dentro de casa, o filho finalmente sentiu que era ouvido de verdade. Mesmo assim, as dúvidas internas continuavam. Em noites silenciosas, o milionário ainda se questionava se não estava indo longe demais. Lembrava-se de sua juventude, dos anos em que lutou para construir tudo com disciplina rígida. Será que estava traindo seus próprios princípios? Mas então lembrava do sorriso da empregada ao falar da filha, das crianças correndo em escolas reformadas, dos aplausos espontâneos de comunidades que jamais haviam ouvido seu nome antes. E nesses momentos entendia que estava apenas reencontrando um lado humano que havia sido sufocado pelo orgulho. O milionário começou a mudar também em gestos pequenos. Passou a cumprimentar cada funcionário pelo nome, a agradecer pessoalmente pelos serviços prestados, a abrir mão de alguns luxos exagerados. Os que conviviam com ele notavam a diferença. No jardim da mansão, certo dia, caminhava ao lado da esposa e confidenciou que nunca imaginara se sentir tão vulnerável e, ao mesmo tempo, tão completo. Ela apertou sua mão e disse que sempre acreditara que esse lado existia dentro dele, só estava adormecido. A transformação não foi rápida nem fácil, mas estava acontecendo. E, pouco a pouco, o milionário descobria que a verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha o poder de libertar.
As semanas passaram e a transformação do milionário já era comentada dentro e fora da empresa. Havia quem o admirasse, mas também quem o criticasse duramente, dizendo que ele estava apenas encenando uma farsa para salvar sua imagem. Essa dúvida constante o perseguia todas as noites. Mesmo quando recebia mensagens de apoio, ainda havia uma voz interna que perguntava se ele realmente estava mudando ou apenas tentando se convencer disso. O filho, no entanto, não tinha essa dúvida. Via cada gesto do pai e sabia que, mesmo com falhas e recaídas, ele estava tentando de verdade. Foi por isso que, numa tarde, o convidou para participar de uma visita especial. Não contou detalhes, apenas pediu que se arrumasse de maneira simples, sem seguranças, sem motoristas, sem ostentação. O milionário hesitou, mas aceitou. Pegaram um carro discreto e dirigiram até uma região afastada da cidade. Ruas estreitas, casas simples, crianças brincando descalças. O milionário sentiu um desconforto imediato, como se estivesse entrando em um mundo que, apesar de existir tão perto, lhe fora negado pela vida de privilégios. O filho parou diante de uma pequena escola comunitária. Ali, foram recebidos por uma professora que dedicava a vida a ensinar crianças em situação de vulnerabilidade. As salas eram improvisadas, as cadeiras velhas, mas a energia era vibrante. Crianças corriam para cumprimentar o jovem, que já era conhecido por apoiar o projeto. O milionário ficou parado, observando, sem saber como reagir. De repente, uma menina de cerca de 8 anos se aproximou dele com um desenho na mão. Era um sol sorridente sobre uma casa colorida. Ela disse que tinha feito para ele. O milionário engoliu em seco, abaixou-se e agradeceu. Percebeu que aquela folha de papel, rabiscada com lápis de cor barato, valia mais que qualquer obra de arte pendurada em sua mansão. Durante a visita, ouviu histórias de abandono, fome e violência. Uma mãe contou que deixava os filhos na escola comunitária porque sabia que ali teriam pelo menos uma refeição no dia. Outra relatou que, sem o apoio da professora, provavelmente já teria perdido o filho para o tráfico. O milionário não conseguiu conter as lágrimas. Na volta para casa, permaneceu em silêncio. O filho não o pressionou, apenas esperou. Depois de alguns minutos, o milionário disse que nunca havia se sentido tão pequeno. Reconheceu que passará a vida inteira acreditando que ajudar era escrever cheques e fazer doações distantes. Mas agora entendia que estar presente, ouvir e olhar nos olhos das pessoas era muito mais transformador. A esposa percebeu a mudança quando eles retornaram. O olhar do marido estava diferente, mais leve, mais humano. Naquela noite, ele a chamou para conversar e disse que queria rever suas prioridades. Falou em vender alguns bens que não usavam, destinar parte da fortuna para projetos sociais, e principalmente, dedicar mais tempo a causas que realmente fizessem sentido. A notícia repercutiu dentro da família. Alguns parentes acharam um absurdo. Diziam que ele estava jogando fora o legado construído ao longo de décadas. Mas o milionário não se abalou. Sabia que pela primeira vez estava tomando decisões que o faziam dormir em paz. A empregada, que testemunhava tudo em silêncio, sentia orgulho de ter visto aquela transformação de perto. Um dia, quando serviu o jantar, ele pediu que se sentasse à mesa. Ela ficou desconcertada, dizendo que não podia. Mas ele insistiu. Disse que queria ouvir mais sobre sua vida, sobre os sonhos da filha e sobre as dificuldades que enfrentavam. Foi um momento de quebra de barreiras. A mulher, que sempre se sentirá invisível, de repente tinha voz. Enquanto isso, a pressão no mundo dos negócios aumentava. Alguns sócios exigiam que ele recuasse, que parasse de investir em projetos que não geravam lucro imediato. As reuniões tornaram-se um campo de batalha. Mas agora ele não estava mais sozinho. O filho assumia a frente em muitas discussões, defendendo com coragem os novos rumos. Um dos maiores desafios surgiu quando um grande investidor ameaçou retirar sua participação da empresa caso as mudanças continuassem. A saída poderia significar um baque financeiro severo. O milionário passou noites em claro, pesando riscos e consequências. No fim, decidiu que não voltaria atrás. Preferia perder um investidor a perder sua consciência.
A decisão foi manchete em jornais. Alguns o chamaram de louco, outros de visionário. Mas dentro dele havia uma paz inédita. Certa tarde, o milionário caminhava pelo jardim quando encontrou o filho sentado sob uma árvore, escrevendo em um caderno. Sentou-se ao lado dele e perguntou o que escrevia. O jovem explicou que registrava cada etapa da transformação que estavam vivendo, porque acreditava que um dia essa história poderia inspirar outras pessoas. O milionário ficou em silêncio, emocionado, e pela primeira vez pediu desculpas sinceras por todos os anos de dureza e distância. O filho o abraçou e disse que finalmente se sentia parte da vida dele. As feridas do passado não desapareceram de uma hora para outra. Ainda havia mágoas, lembranças dolorosas, traumas familiares. Mas agora havia diálogo. Havia escuta. Havia espaço para a cura. Na empresa, uma assembleia decisiva foi marcada. Estava em jogo não apenas a continuidade do novo modelo, mas também a própria permanência do milionário como presidente. Os corredores fervilhavam de boatos. Funcionários comentavam que seria o dia mais tenso da história da companhia. No grande salão, diante de acionistas, diretores e jornalistas, o milionário subiu ao púlpito. Não levou discursos prontos nem papéis. Falou de coração aberto. Disse que não podia apagar o passado, mas que estava disposto a construir um futuro diferente. Afirmou que, se fosse para perder o cargo por querer ser mais humano, aceitaria. Mas que não abriria mão de lutar pelo que agora acreditava. Houve silêncio absoluto. E, lentamente, algumas palmas começaram a ecoar. Primeiro tímidas, depois mais fortes, até se transformarem em um aplauso coletivo. Não foi unanimidade, mas foi suficiente. O conselho decidiu mantê-lo na presidência. Naquela noite, ao voltar para casa, o milionário caminhou até o quarto da esposa. Encontrou-a lendo, e simplesmente disse que nunca teria conseguido sem o apoio dela e do filho. Abraçaram-se longamente, como se recomeçassem do zero. O milionário descobria que mudar não era apenas transformar a empresa, mas sobretudo reconciliar-se com as pessoas que amava. As feridas do passado ainda doíam, mas agora estavam em processo de cicatrização. E no fundo, ele sabia que esse era apenas o começo de uma jornada ainda mais profunda. Os dias seguintes à assembleia foram de intensas mudanças. A decisão de manter o milionário como presidente da empresa não encerrou as tensões, mas abriu espaço para uma nova fase. Dentro do prédio espelhado no centro de São Paulo, os corredores estavam diferentes. Havia olhares de desconfiança, mas também de esperança. Funcionários que antes o viam como uma figura distante começaram a se aproximar, ainda com cautela, mas já reconhecendo sinais de transformação. O milionário, que antes delegava quase tudo, agora fazia questão de caminhar pela empresa. Entrava em setores que jamais visitará, conversava com pessoas que nunca haviam recebido um cumprimento direto dele. Nos primeiros dias, muitos ficavam sem saber como reagir, respondendo com frases curtas. Mas, aos poucos, perceberam que não era encenação. Ele perguntava sobre as famílias, sobre os desafios do trabalho, sobre o que poderia melhorar. Essa proximidade desconcertava alguns diretores mais antigos, acostumados com a distância rígida entre chefes e empregados. Ao mesmo tempo, a família enfrentava turbulências. A decisão de se expor na Assembleia trouxe críticas ferozes. Jornais estampavam manchetes dizendo que ele estava enfraquecendo a empresa em nome de ideais românticos. Em uma entrevista de rádio, um analista o acusou de estar jogando fora décadas de conquistas. O milionário ouviu tudo em silêncio, mas o peso das críticas o atingia como um soco invisível. Em casa, a esposa o apoiava, mas também temia os impactos. Perguntava se estavam preparados para uma queda no padrão de vida, caso os negócios realmente fossem afetados. Ele, pela primeira vez, admitiu que não sabia a resposta. Disse apenas que não queria mais viver como antes, e que preferia uma vida mais simples com dignidade a uma fortuna cercada de vazio. O filho continuava sendo o maior aliado. A cada passo difícil, lembrava o pai da importância de manter o foco. Lembrava a visita à escola comunitária, as lágrimas das mães, os olhares das crianças.
reforçava que aquilo era mais valioso que qualquer contrato milionário. Enquanto isso, a empregada, a mesma que havia sido humilhada meses antes na festa, sentia que seu papel na casa estava mudando. Não era mais tratada como uma sombra invisível. O milionário frequentemente a chamava para opinar em pequenas coisas, como a escolha de um prato ou a organização de um espaço. Ela se sentia valorizada, embora ainda tivesse medo de que tudo não passasse de uma fase passageira. A primeira grande prova dessa nova postura veio quando uma fundação ligada à empresa anunciou cortes em programas sociais que beneficiavam comunidades carentes. O argumento era de que os custos estavam altos demais. O milionário, ao saber, chamou uma reunião urgente e decidiu não apenas manter os programas, mas ampliá-los. Essa decisão causou um verdadeiro terremoto interno. Alguns sócios ameaçaram processá-lo por má gestão. Advogados o pressionaram. Amigos próximos aconselharam que recuasse para não comprometer sua reputação. Mas ele permaneceu firme. Disse que não se tratava mais apenas de números, mas de responsabilidade humana. O resultado foi imediato e, no mesmo mês, perderam um contrato importante. O impacto financeiro foi real e doloroso. Dentro da casa, a família precisou se adaptar. O corte de gastos foi inevitável. Alguns funcionários foram dispensados, carros de luxo foram vendidos, viagens foram canceladas. A esposa sentiu o golpe, mas manteve-se ao lado do marido. O filho, ao contrário, via naquele sacrifício uma vitória moral. O milionário, entretanto, começou a sentir o peso das escolhas. À noite, tinha dificuldade para dormir. A pressão era enorme, e os fantasmas do passado o visitavam. Perguntava a si mesmo se estava destruindo tudo o que havia construído. Se não estaria sendo irresponsável ao arriscar a estabilidade da família. O conflito interno o corroía. Em uma dessas noites insones, decidiu caminhar pela cidade. Vestiu roupas simples e pegou um táxi até um bairro popular. Sentou-se em uma padaria de esquina e pediu um café. Ali, observou pessoas comuns conversando, rindo, reclamando da vida, mas sempre encontrando forças para seguir. Sentiu uma mistura de admiração e vergonha. Percebeu que aquelas pessoas enfrentavam dificuldades muito maiores que as dele e ainda assim seguiam em frente. Na manhã seguinte, voltou com outra energia. Reuniu a equipe de diretores e anunciou que queria abrir espaço para funcionários de todos os níveis opinarem sobre o futuro da empresa. Criou um comitê de escuta, algo inédito. Nos primeiros encontros, ouviu relatos de injustiças internas, de assédio moral, de problemas ignorados durante anos. Cada palavra era como um espelho de sua própria arrogância no passado. O filho acompanhava a cada reunião e ficava impressionado com a paciência do pai. Havia momentos em que alguns funcionários despejavam críticas duras diretamente sobre ele. Antes, teria reagido com frieza ou raiva. Agora, escutava, anotava e pedia desculpas quando necessário. Enquanto isso, a esposa encontrou na nova fase uma oportunidade para se redescobrir. Decidiu se envolver em projetos culturais de sua cidade. Começou a organizar eventos em centros comunitários, levando música, dança e artesanato para bairros periféricos. Descobriu talentos escondidos e se emocionava ao ver crianças aprendendo a tocar violão com instrumentos doados. Essa aproximação com o povo comum a fez repensar sua própria vida de luxo. O milionário passou a frequentar esses eventos, discretamente, sem chamar atenção. Cada vez que subia ao palco para agradecer, sentia um nó na garganta. Era como se estivesse descobrindo um Brasil que sempre existiu, mas que ele nunca havia se permitido enxergar. A imprensa, no entanto, não deixava barato. Reportagens questionavam suas intenções. Alguns colunistas afirmavam que era apenas marketing pessoal. Outros o acusavam de hipocrisia. Mas algo começou a mudar e vozes da população começaram a defendê-lo. Mães, professores, líderes comunitários gravavam vídeos e escreviam cartas de apoio. Esse movimento espontâneo fez a diferença. O milionário, pela primeira vez, não se preocupou com o que diziam os jornais. O que importava eram os rostos que via de perto. Os abraços sinceros, os agradecimentos emocionados.
Era como se, finalmente, estivesse encontrando um propósito maior. Mas a jornada não era só de vitórias. Um de seus maiores desafios aconteceu quando um antigo aliado se tornou antagonista. Um sócio próximo, sentindo-se traído pelas mudanças, lançou uma campanha pública contra ele. Acusou-o de colocar em risco o futuro da empresa e de agir de forma egoísta. O confronto se tornou inevitável e atingiu níveis de exposição inéditos. O milionário poderia ter respondido com agressividade, mas decidiu manter a calma. Em uma coletiva de imprensa, limitou-se a dizer que cada escolha tem um preço, mas que ele estava disposto a pagar para dormir em paz. Essa resposta simples desarmou parte das críticas e conquistou ainda mais apoio popular. Dentro de casa, a mudança também se refletia em pequenas coisas. O milionário passou a jantar com a família quase todas as noites, algo raro no passado. Conversavam sobre o dia, riam de histórias simples, compartilhavam preocupações. Até a relação com a empregada se transformou. Ela já não tinha medo de falar, e às vezes até dava broncas quando via que ele exagerava no trabalho. A mansão, antes fria e silenciosa, começava a ganhar vida. O som de conversas, músicas e risadas ocupava os corredores. O milionário, que antes fugia do silêncio, agora encontrava nele conforto. No entanto, ainda havia uma questão pendente em seu próprio coração. Por mais que tivesse dado passos enormes, ainda carregava a dúvida se realmente havia mudado ou se estava apenas tentando reparar erros que jamais poderiam ser apagados. Esse conflito interno era a batalha mais dura de todas. Foi nesse contexto que recebeu um convite inesperado de participar de uma cerimônia de homenagem organizada pela escola comunitária que havia visitado. A professora queria reconhecer publicamente o apoio dele. O milionário hesitou. Não gostava de ser colocado como herói. Mas o filho insistiu, dizendo que não era sobre ele, mas sobre mostrar que mudanças eram possíveis. Na noite da cerimônia, entrou em um salão simples, decorado com flores de papel e cartazes feitos pelas crianças. Foi recebido com aplausos sinceros. Quando subiu ao palco, a emoção o dominou. Não conseguiu falar de negócios, contratos ou finanças. Apenas agradeceu e disse que estava aprendendo, todos os dias, a ser uma pessoa melhor. Nesse momento, percebeu que o verdadeiro peso das escolhas não era o que perdia no caminho, mas o que conquistava em dignidade. Pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente livre. A primavera começou a florescer em São Paulo e com ela vieram novas oportunidades de mudança. O milionário, que antes caminhava com passos pesados por corredores silenciosos, agora se movia com um propósito claro. As sementes plantadas ao longo dos últimos meses começaram a gerar frutos, mas nem tudo era fácil. Cada conquista vinha acompanhada de críticas, desafios e decisões dolorosas. O filho sugeriu uma nova iniciativa, um programa de mentoria em que funcionários mais experientes ajudassem jovens aprendizes e moradores de comunidades carentes. O milionário ouviu atentamente, ponderando sobre os custos e impactos. Sabia que a ideia era ousada, mas também percebeu que poderia fortalecer os vínculos dentro da empresa e gerar mudanças reais na vida de muitas pessoas. Decidiu apoiar o projeto integralmente. Enquanto isso, a empregada, que por meses se sentirá invisível, começou a perceber uma nova valorização no trabalho. Não era apenas pelo que fazia, mas por quem era. Sua opinião passou a ser ouvida, seus esforços reconhecidos, e pela primeira vez, sentiu que sua presença realmente importava. A relação com o milionário, antes marcada por distância e rigidez, agora se tornava mais próxima, baseada em respeito mútuo. Dentro da empresa, um antigo problema ressurgiu. Um grupo de funcionários descontentes tentou minar as mudanças promovidas pelo milionário, espalhando rumores e questionando a legitimidade das novas políticas. O milionário poderia ter reagido com dureza, mas decidiu ouvir primeiro, entender as razões e depois agir. Reuniu os líderes do grupo, ouviu cada crítica e explicou com paciência o propósito das alterações. Alguns se mantiveram resistentes, outros começaram a compreender que o objetivo não era prejudicar, mas melhorar a vida de todos. Em paralelo, a família enfrentava questões pessoais delicadas.
A esposa, que agora participava ativamente de projetos culturais e sociais, revelou que carregava ressentimentos do passado. O milionário, sentindo a seriedade do momento, pediu que conversassem com calma. Eles passaram horas revivendo memórias antigas, entendendo escolhas equivocadas, discutindo mágoas que vinham sendo silenciadas por anos. O processo foi doloroso, mas essencial. Pela primeira vez, perceberam que o diálogo sincero poderia transformar não apenas o presente, mas também a forma de viver juntos. O filho observava tudo de perto, aprendendo com a postura madura do pai. Ele entendia que mudança verdadeira exigia coragem, paciência e disposição para lidar com feridas antigas. Em uma noite, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, comentou que, mais do que mudanças externas, o pai estava se transformando internamente. O milionário sorriu, consciente de que ainda havia muito caminho pela frente. Uma reviravolta inesperada aconteceu quando um antigo amigo do milionário apareceu, trazendo lembranças de épocas passadas. Esse amigo havia sido parceiro de negócios durante décadas, mas a distância e as disputas silenciosas haviam esfriado a relação. Durante o encontro, conversaram sobre erros, decisões e perdas. O milionário percebeu que, para seguir em frente, precisaria perdoar, assim como precisaria pedir perdão. Essa reflexão trouxe à tona uma das maiores lições que ainda não havia aprendido: o valor do perdão. Não apenas em relação aos outros, mas a si mesmo. Durante semanas, dedicou-se a compreender mágoas antigas, reconciliar-se com familiares distantes e reconstruir pontes que estavam quebradas há anos. Cada gesto de perdão exigia vulnerabilidade, mas também gerava liberdade emocional. O filho, sempre atento, sugeriu organizar uma atividade prática para os funcionários, uma campanha interna de reconciliação, onde colegas poderiam se desculpar por mal-entendidos e fortalecer relações. O milionário aprovou e participou ativamente, compartilhando sua própria experiência de reconciliação com antigos sócios e amigos. O impacto foi profundo. Muitos começaram a enxergar a importância de resolver conflitos antes que se tornassem irreparáveis. Enquanto a empresa se transformava, a vida social do milionário também ganhava novos contornos. Frequentava eventos comunitários, participava de reuniões com líderes de projetos sociais e estabelecia contatos com pessoas que jamais teria conhecido antes. Cada encontro exigia humildade e escuta atenta. Percebia que, quanto mais ouvia, mais aprendia, e quanto mais aprendia, mais fortalecia sua capacidade de liderança. A empregada, por sua vez, decidiu que era hora de investir no próprio crescimento. Inscreveu a filha em um curso de reforço escolar e percebeu que, com o apoio do milionário, recursos antes inacessíveis agora se tornavam possíveis. A gratidão dela era silenciosa, mas constante. Cada gesto de valorização do patrão servia de inspiração e estímulo para que não desistisse. Uma reviravolta importante ocorreu quando um dos projetos sociais que o filho liderava recebeu reconhecimento nacional. Um prêmio de inovação social destacou o programa de capacitação e apoio a jovens aprendizes. A notícia repercutiu na mídia e trouxe visibilidade positiva para toda a família. O milionário, ao receber a informação, percebeu que o esforço conjunto estava dando frutos, mas que a verdadeira recompensa era ver vidas sendo transformadas, não apenas ganhar títulos ou reconhecimento. Ao mesmo tempo, uma situação inesperada colocou à prova a paciência do milionário. Um funcionário antigo, que havia testemunhado muitos erros do passado, começou a questionar cada decisão. Reuniões se tornaram tensas, e a equipe sentiu que a estabilidade poderia ser abalada. O milionário, em vez de se irritar, adotou uma postura de escuta ativa, buscando entender as preocupações e mostrando que a intenção não era substituir, mas melhorar processos e relações. Esse período também trouxe aprendizados sobre liderança emocional. O milionário passou a reconhecer sinais de desgaste entre os funcionários, incentivou pausas, conversas abertas e momentos de integração. Percebia que o sucesso de uma empresa não se mede apenas em lucro, mas em bem-estar coletivo. Um momento marcante aconteceu quando a esposa organizou uma visita surpresa a uma instituição que acolhia crianças em situação de vulnerabilidade. O milionário acompanhou discretamente e foi surpreendido por gestos de afeto que jamais havia presenciado. Crianças correram para abraçá-lo, demonstrando confiança e carinho.
Ele sentiu uma emoção tão intensa que lágrimas surgiram involuntariamente. Compreendeu que a vida tinha dimensões que dinheiro nenhum poderia alcançar. O filho, sempre perspicaz, aproveitou o momento para reforçar a importância da humildade. Disse que liderança não era autoridade, mas responsabilidade. O milionário, emocionado, respondeu que finalmente começava a entender o real significado dessas palavras. Na semana seguinte, uma visita inesperada de antigos sócios trouxe tensão. Eles queriam discutir contratos que haviam sido revisados após as mudanças. Inicialmente, o milionário sentiu o peso de uma possível derrota, mas escolheu enfrentar a situação com honestidade. Explicou cada decisão, justificou cada medida e mostrou que os resultados já começavam a aparecer. Os antigos aliados, surpreendidos pela postura firme e transparente, aceitaram seguir adiante sem atritos. Enquanto isso, a relação com a empregada atingia um ponto de confiança plena. Em uma tarde chuvosa, ele a convidou para conversar em um canto reservado da mansão. Disse que havia observado seu esforço, sua dedicação e sua honestidade, e que queria ajudá-la a alcançar objetivos maiores. Ela, emocionada, percebeu que sua vida poderia mudar de maneira concreta. O filho continuava sendo a ponte entre passado e futuro. Inspirava o pai a assumir riscos, a olhar com humanidade e a valorizar conexões que antes eram ignoradas. O milionário reconheceu que não poderia ter chegado até ali sem aquele olhar jovem, sem a capacidade de enxergar além das aparências. Ao final de um mês intenso, a família se reuniu na sala de estar. Conversaram longamente sobre desafios, vitórias e novos planos. O milionário percebeu que a vida que tanto temera perder estava se transformando em algo mais completo. A dor das escolhas feitas agora se misturava com a alegria das conquistas. Aprendeu que liderança, família e humanidade não são conceitos separados, mas partes de um mesmo caminho. E assim, mais uma etapa se encerrava. As feridas do passado estavam sendo tratadas com paciência, os laços fortalecidos e a consciência tranquila. O milionário entendia que o verdadeiro valor da vida não estava apenas no que se acumulava, mas no que se transformava em positivo ao redor. O amanhecer no Rio de Janeiro parecia prometer um dia especial. O sol iluminava as ruas de paralelepípedos do centro histórico, refletindo nas fachadas coloridas e trazendo vida aos bairros mais simples. O milionário acordou cedo, como de costume, mas com uma sensação diferente. Havia uma leveza em seu peito, uma certeza de que, após meses de decisões difíceis e transformações, estava pronto para celebrar não apenas vitórias, mas o caminho percorrido. O filho entrou no quarto, animado, com um convite na mão. Havia sido selecionado um projeto comunitário de grande impacto, reunindo empresas, ONGs e líderes locais. A ideia era criar uma feira de oportunidades, onde jovens poderiam conhecer cursos, vagas de trabalho, mentorias e artesanato local. O jovem explicou que queria que o pai participasse ativamente, não apenas como patrocinador, mas como presença inspiradora. O milionário sorriu, sentindo o coração acelerar. Aceitou imediatamente. Ao chegar à comunidade, foi surpreendido pela movimentação. Barracas decoradas com tecidos coloridos, crianças correndo e rindo, adultos oferecendo seus produtos e histórias de vida. Havia uma energia contagiante. O filho, ao lado dele, parecia radiante. Havia meses de planejamento, mas agora tudo ganhava forma. O milionário caminhou entre as barracas, cumprimentando todos pelo nome. Recordou-se da primeira vez que visitou uma escola comunitária e sentiu uma emoção intensa. Viu a empregada entre os voluntários, ajudando a organizar as crianças, e percebeu o quanto sua vida tinha mudado. Ela olhou para ele com gratidão e orgulho, e um sorriso silencioso foi suficiente para transmitir tudo que palavras jamais conseguiriam. Durante a manhã, foram feitas palestras e workshops. O milionário, pela primeira vez, subiu ao palco sem terno impecável ou discursos preparados. Falou sobre aprendizado, responsabilidade e humanidade. Compartilhou sua própria história, os erros cometidos e como estava descobrindo que liderança verdadeira envolve ouvir, entender e agir com empatia. O público ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Ao final da fala, o filho fez algo inesperado. Levantou-se e anunciou que, por iniciativa do pai,
Todos os jovens presentes receberiam bolsas de estudo e mentorias personalizadas. A multidão explodiu em aplausos. Alguns choravam de emoção, outros riam de felicidade. O milionário sentiu lágrimas escorrerem, não por fama ou reconhecimento, mas por perceber que, finalmente, estava impactando vidas de maneira real e concreta. A manhã seguiu com atividades práticas. Oficinas de arte, música, culinária e empreendedorismo reuniam crianças, jovens e adultos. O milionário participou, ajudando a montar estandes, ouvir histórias, encorajar os participantes. Sentiu que cada gesto, mesmo pequeno, era uma semente plantada para o futuro. Ao longo do dia, momentos íntimos se destacaram. A empregada aproximou-se dele com a filha nos braços. A menina, tímida, estendeu um desenho para o milionário. Era um retrato simples, mas cheio de cores e felicidade. Ele ajoelhou-se, recebeu o presente e disse palavras de incentivo. Pela primeira vez, sentiu que sua influência poderia transformar o destino daquela família. Enquanto caminhava pelo local, observou pais conversando com os filhos sobre sonhos, professores animados com o engajamento dos estudantes, empreendedores oferecendo seus produtos com orgulho. O filho aproximou-se e disse que aquele momento simbolizava muito mais do que ajuda, era respeito, dignidade e esperança. O milionário concordou silenciosamente. No meio da tarde, uma surpresa aguardava. Um grupo de jovens músicos, que haviam recebido apoio da família e dos projetos sociais nos últimos meses, subiu ao palco. Tocaram uma peça musical vibrante, e o milionário percebeu que cada nota representava a perseverança de vidas que ele ajudara a transformar. A emoção foi intensa. Nunca havia sentido algo tão profundo. Ao cair da tarde, a feira começou a se encerrar. Todos se reuniram para uma última homenagem. A professora que liderava o projeto comunitário subiu ao palco e fez um discurso emocionado, agradecendo ao milionário e ao filho pelo apoio constante. Disse que, graças à dedicação deles, crianças que antes não tinham oportunidades agora podiam sonhar com um futuro diferente. O milionário, com lágrimas nos olhos, agradeceu humildemente. Disse que, embora tivesse riqueza e sucesso material, percebia que a verdadeira grandeza estava em dar oportunidades e esperança. O público aplaudiu de pé. Foi um momento de êxtase coletivo, em que o sentimento de transformação era palpável. Após a cerimônia, a família caminhou junta pela comunidade. Conversaram com moradores, ouviram histórias de superação, riram com crianças e se emocionaram com relatos de gratidão. A empregada, segurando firme a mão da filha, olhou para o milionário e disse que ele havia mudado não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Ele sorriu, sentindo-se profundamente realizado. Ao voltar para casa, o milionário refletiu sobre todo o caminho percorrido. Lembrava das primeiras reações do filho, das resistências internas e externas, das noites insones em que questionava suas escolhas. Cada dificuldade, cada sacrifício, cada lágrima, tudo havia contribuído para essa conquista. Sentiu que finalmente estava em paz consigo mesmo e com sua família. No dia seguinte, recebeu cartas e mensagens de agradecimento. Alguns moradores da comunidade contaram como os projetos haviam mudado o destino de suas famílias. Funcionários da empresa escreveram sobre o impacto positivo das mudanças implementadas. A esposa encontrou recados emocionados de amigos e conhecidos, expressando surpresa e admiração pelo crescimento pessoal do marido. O milionário percebeu que os frutos de suas escolhas ultrapassavam qualquer expectativa. Enquanto isso, o filho estava radiante. Mais do que o reconhecimento público, ele sabia que havia conquistado algo precioso, a confiança e a admiração do pai. Em uma tarde ensolarada, sentaram-se juntos no jardim da mansão. O jovem disse que tinha orgulho de caminhar lado a lado com ele, e o milionário respondeu que, finalmente, sentia orgulho de ser pai e de poder compartilhar essa trajetória. A empregada e sua filha também tiveram um momento especial. Receberam convites para participar de cursos e eventos que nunca imaginariam. A menina, com olhos brilhantes, disse que sonhava em se tornar professora e ajudar outras crianças. O milionário prometeu apoiá-la em cada passo. A alegria da pequena, refletida no sorriso da mãe, trouxe ao milionário uma sensação de realização maior que qualquer fortuna.
Nos meses seguintes, a empresa continuou sua transformação. Programas internos de capacitação e reconhecimento foram expandidos. O comitê de escuta tornou-se referência em gestão humanizada. A postura ética e transparente do milionário começou a inspirar outras empresas, e ele percebeu que suas ações causavam efeito multiplicador na sociedade. A mansão, que antes era símbolo de luxo distante, tornou-se ponto de encontros significativos. Reuniões familiares, eventos comunitários e encontros culturais agora faziam parte da rotina. O silêncio foi substituído por conversas, risadas e música. Cada canto da casa refletia a mudança interior que havia ocorrido. O milionário descobriu que felicidade não estava apenas em ter, mas em dar, em compartilhar, em criar oportunidades para outros. Sentiu que os valores que transmitia ao filho, à família e aos funcionários eram mais importantes que qualquer contrato ou lucro. Pela primeira vez, compreendeu a verdadeira medida de sua vida. Em uma noite estrelada, a família se reuniu na varanda. Olharam para a cidade iluminada, respiraram o ar fresco e sentiram gratidão por tudo o que conquistaram juntos. O filho segurou a mão do pai e disse que, mesmo diante de dificuldades, sempre acreditou que poderiam transformar o mundo à sua volta. O milionário sorriu, reconhecendo que o amor, a empatia e a coragem tinham sido suas maiores conquistas. A empregada, observando de longe, percebeu que seu lugar na vida da família não era mais de silêncio, mas de presença e importância. Sentiu esperança para o futuro da filha e para todos aqueles que, como ela, buscavam uma chance para recomeçar. O milionário fechou os olhos e respirou fundo. Cada passo dado, cada obstáculo enfrentado, cada lágrima derramada havia valido a pena. Sabia que a história que construíram juntos não era apenas sobre dinheiro ou poder, mas sobre humanidade, reconciliação e amor. Pela primeira vez, sentiu-se completo. Enquanto o vento da noite balançava suavemente as árvores do jardim, compreendeu que a verdadeira riqueza estava na capacidade de transformar vidas, inspirar esperança e fortalecer laços. O filho ao lado dele, a esposa sorrindo, a empregada e sua filha olhando com admiração, tudo fazia parte de um mesmo presente precioso. E assim, depois de meses de desafios, mudanças e aprendizados, a história chegou ao ápice de sua transformação. Um final feliz e emocionante, não apenas pela superação, mas pela descoberta de que cada escolha, cada gesto e cada ato de coragem podia gerar um impacto duradouro e verdadeiro. O milionário, finalmente, sentiu a paz que procurava há tanto tempo. Fim. Chegou até o fim? Então escreve o Ora nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.